todos e a todas. Antes de mais, em nome da Universidade, dizer que é um gosto, que é um prazer receber-vos nesta casa. Recebemos no primeiro encontro e é com muito prazer, muito entusiasmo que o recebemos também passados 2 anos. Acho que é este o serviço que a Universidade também pode prestar, é estar à disposição das comunidades onde se trabalha e para as quais quer contribuir. E, portanto, é muito bom ter-vos aqui e esperemos continuar a contar convosco nestas edições, noutras edições. Nós cá estaremos também para colaborar no que for possível. Só dizer-vos o seguinte, o desafio que o Filipe me fez para esta apresentação foi um bocadinho, então, por um lado, a avaliação, refletir um bocadinho sobre os resultados, mas também introduzir um bocadinho, falar um pouco sobre a participação pública. O que é isto da participação cidadã? Portanto, sobre o que é que o Filipe já fez. O Filipe fez uma apresentação incrível, já todos perceberam um esforço incrível que é 3 pessoas que estão a tempo, nem todas estão a tempo inteiro, ainda por cima, mas 3 pessoas tentar mobilizar este movimento durante 2 anos, são resultados incríveis para o tempo que temos e para os recursos que temos disponíveis. Portanto, parabéns, Filipe, penso que estamos todos de parabéns, sobretudo porque estamos aqui também para continuar com este processo. Ora bem, no fundo eu vou partir do princípio que a participação pública, e é esse o princípio que nós estamos aqui, fortalece a democracia e também, no fundo, cria políticas mais legítimas, mais inclusivas e comunidades mais resilientes. E o que eu vou tentar nesta apresentação fazer, eu sei que já estamos, isto depois torna-se muito pesado, portanto vou tentar agilizar, de alguma forma, explorar os benefícios e os desafios da participação pública e como é que ela contribui para o desenvolvimento local e depois, finalmente, voltamos novamente ao exemplo do Cova da Beira Converge. E, portanto, a primeira questão é o que é a participação pública. Penso que já toda a gente ouviu falar nisto, toda a gente tem mais ou menos a consciência do que é, mas, basicamente, o que é que nós estamos a falar? Estamos a falar de um envolvimento ativo dos cidadãos que participam na tomada de decisões relativamente ao que é decisões, enfim, da comunidade que têm impacto na sua vida individual, mas também na sua vida coletiva. Isto é definição, enfim, muito resumidamente, há muitas definições, nós na literatura temos imensas definições, mas não interessa isto, penso que toda a gente percebe, e na verdade o que nós podemos dizer é que esta participação pública é um conjunto de mecanismos que normalmente estão associados e que passam por consultas públicas, eu depois já dou alguns exemplos concretos, conselhos comunitários, que é o que hoje já queremos fazer aqui também, orçamentos participativos e plataformas digitais. E é óbvio que esta participação pública acontece porque se acredita que tem efetivamente um impacto local. Um impacto na democracia e também nas soluções que vamos encontrar para o desenvolvimento das localidades. Isto da participação pública não é uma coisa nova. É uma coisa que já nas tradicionais, se quisermos, está ligado, por exemplo, ao envolvimento das comunidades, como diz ali a definição, não é? Na definição do seu próprio desenvolvimento, das pessoas, não é? Isto é uma coisa que nas sociedades tradicionais, como sabem, muitas delas, já existiam os conselhos da comunidade, etc. Mas na nossa sociedade ocidental, se quisermos, talvez possa, sobretudo, remeter no pós-guerra, em que no Estado mais enfraquecido, muitas comunidades começaram a ter que se auto-organizar e a construir algumas soluções. Mas este movimento do pós-guerra é mais no final dos anos 70, que a partir de, por exemplo, a educação popular, todos conhecem do Paulo Freire, ou outras questões mais ligadas ao desenvolvimento local, até por contraponto às globalizações, não é? Todo um processo de globalização, começam a surgir também movimentos de desenvolvimento local e, portanto, a partir de finais dos anos 70, mas sobretudo durante os anos 80, onde também, por exemplo, as Nações Unidas, onde, por exemplo, ainda nos anos 70, a preocupação, e no final do pós-guerra, sobretudo, a questões de desenvolvimento dos países terceiros, ou terceiros relativamente... estou a falar muito depressa, peço desculpa. Esta tendência, vou tentar falar mais devagar. Mas, portanto, a questão a preocupação com as colónias, por exemplo, tudo isso ainda no final do pós-guerra. Depois, nos anos 70, já as questões mais ligadas ao desenvolvimento local por oposição aos movimentos globais.
e depois, nos anos 80, as próprias instituições globais e também as Nações Unidas, e mais atualmente, a partir sobretudo do início do século XXI, começa a ser integrado nas políticas públicas mais globais como uma componente importante envolver os cidadãos na definição das suas próprias políticas. Portanto, aquilo que muitas vezes chamamos de elemento de baixo para cima, bottom-up, né? Por oposição àquilo que há pouco a Filipa fazia também referência, que já fez referência de cima para baixo ou top-bottom. Né? Só um pequeno contextualização histórica no sentido que isto não é novo. E, de facto, cada vez mais existe também, pelo menos teoricamente, por exemplo, todas as teorias de desenvolvimento regional também começaram, do ponto de vista até do desenvolvimento económico, começaram também a integrar esta questão do desenvolvimento endógeno, sobretudo a partir dos anos 70 e 80. Portanto, estas são questões que existem em muitas partes do mundo, existem muitos bons exemplos, desde em África, na Europa, nos países de leste também, mais na Europa, por exemplo, em Cuba, que é, como sabem, um regime muito mais coletivista, mas, por exemplo, as Assembleias Populares é uma coisa que acontece e que está na própria legislação. Ou seja, enquanto que em Portugal, por exemplo, existem as Assembleias das Câmaras, não é? Existem as autarquias, existem as freguesias, por exemplo, a própria legislação, a própria estrutura de governo em Cuba inclui um papel específico na própria Constituição às Assembleias Populares. Claro que é um regime muito mais coletivista, enfim, mas mesmo nas sociedades europeias e em todo o que é a orientação da União Europeia, a questão da participação do cidadão na decisão da vida coletiva é cada vez mais promovido e considerado como um aspecto fundamental do desenvolvimento local. Enfim, e porquê? Basicamente porque temos desenvolvimento local, como todos já não é desenvolvimento económico, tem, portanto, uma série de outros componentes económicos, sociais, culturais e ambientais, e hoje, no fundo, sob o chapéu do desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento permite e deve criar soluções personalizadas, baseadas nas necessidades específicas do território, e, por outro lado, quando as próprias comunidades participam, é natural que as próprias comunidades sintam que isso é algo seu, e, portanto, apropriam-se das soluções e, portanto, e dos resultados, garantindo também a sustentabilidade dessas soluções. Enfim, os benefícios, a literatura fala muito disso, os exemplos concretos também, mas já foi feito, o Cova da Beira começou assim, com a identificação das prioridades. O que é que as pessoas sentem que é necessário na sua comunidade? E são os moradores que sabem melhor isso. Por outro lado, permite a colaboração, a criação de redes, e isto significa o quê? Que há um estímulo ao trabalho em conjunto e aquilo que hoje se fala muito de capital social, ou seja, aquilo que se resulta do facto das pessoas trabalharem juntas, que é um resultado muito melhor do que a soma das, ou seja, do que a soma das partes, não é? Aquilo que é o tal conceito de sinergia que resulta do trabalho coletivo. Também, quando há mais gente envolvida, quando há gente diferente envolvida, há também soluções mais diversas. E, portanto, a questão da criatividade, a questão da diversidade é possível de conseguir. E nós temos aqui um belo exemplo. Nós olhamos para as caras e para os perfis das pessoas que estão aqui, temos perfis absolutamente diferenciados. Isso é a riqueza também deste movimento. A capacidade de integrar locais, os novos rurais, nacionais, estrangeiros, pessoas de várias idades, desde jovens até pessoas com muita experiência, é, de facto, uma riqueza fundamental, que às vezes cria dificuldades, mas que tem que ser alimentada. Outras questões, é óbvio que há um fortalecimento da democracia, é resultado de uma escolha coletiva, e outro papel muito importante também é a questão da monitorização e da fiscalização. Os vários métodos, a participação, e já vamos ver que há várias possibilidades de participação do cidadão, é também uma forma de controlar os recursos, é também uma forma de fiscalizar as políticas públicas. Ok, como é que nós podemos participar? Quais são os vários mecanismos? Não há só um, há várias formas, há vários formatos. Temos o orçamento participativo, já ouviram falar disto em Portugal ou não? Isto já toda a gente... Não? Pronto, isto acontece em Portugal, até já vos vou mostrar. Portugal foi pioneiro no primeiro orçamento participativo nacional. Foi pioneiro, atenção.
Conselhos comunitários, a nível nacional, estou a falar do próprio governo. As câmaras municipais já tinham algumas antes, mas depois a nível nacional foi pioneiro. Os conselhos comunitários, enfim, é isto. A própria comunidade se reúne e decide sobre as suas próximas ações, o seu plano de desenvolvimento. Plataformas digitais, vamos ver só alguns exemplos concretos relativamente a isto. Alguns exemplos. Eu pus ali links, mas não sei se vou entrar porque vamos perder tempo, mas vocês depois podem consultar. São: o primeiro orçamento participativo foi o da Câmara de Lisboa, em 2008. Depois, Cascais seguiu em 2011. Estes são bons exemplos. O de Cascais, vamos ver, não sei se isto vai entrar, nem sei se arrisco. Vamos ver. Porque às vezes demora algum tempo. Não consigo passar. Estava a aparecer no computador, mas isso ia-me obrigar aqui portanto, não vou passar. Eu tenho aqui, mas não vou lá porque, de facto, já sabia que isto podia acontecer. Só que o Cascais é também um bom exemplo, continua desde 2011, é muito participado. Temos, por exemplo, em 2013 e até 2019, ali, o orçamento participativo de Velas. Ali em 2017 tivemos um orçamento participativo jovem em Portugal. Foi na mesma altura em que foi lançado este orçamento participativo nacional, mas que infelizmente terminou em 20, por questões relacionadas com o Covid, com alguma dificuldade burocrática, etc. Enfim, também aqui na região temos o orçamento participativo jovem em 2016, o na Covilhã em 2017, o no Fundão jovem em 22 e na Covilhã existe o orçamento participativo jovem desde 23. Okay? Ou seja, isto já existe como alguma modalidade de participação na decisão na aplicação de verbas públicas. Neste caso, em alguns casos de verbas públicas no Orçamento Nacional, em outros casos de verbas públicas das câmaras, das autarquias. Portanto, só dizer-vos que isto, muitas vezes, isto envolveu, sobretudo este nacional, milhares de pessoas, mas de facto houve uma altura em que decidiram acabar com isso, infelizmente, mas pronto, há outros exemplos. Mas há, por exemplo, plataformas digitais. Esta é uma plataforma digital que está ativa, é nacional, onde são apresentados várias, por exemplo, do Redondo, do Jovem, etc. Há mais exemplos, como vêem ali. E onde o cidadão pode também participar diretamente na tomada de decisão de alguns projetos específicos. Outra plataforma, esta não é uma plataforma nacional, mas é uma plataforma livre que é utilizada por alguns municípios, por alguns projetos, onde as pessoas podem diretamente propor projetos para votar e que algumas câmaras também em Portugal utilizam. Portanto, é uma plataforma que eventualmente também nós poderemos utilizar se virmos que faz sentido em algum momento do processo. Há mais exemplos, estes são só alguns exemplos. Também temos aqui uma plataforma específica para os jovens, MyPolicy, não, desculpa, este não é específica para os jovens, é de algumas câmaras que utilizam e que também é utilizada por algumas escolas. Sim, são alguns exemplos de plataformas digitais onde os cidadãos podem também, de alguma forma, participar de uma forma mais direta na tomada de decisão das comunidades. E depois há este é o exemplo das tais assembleias populares. Por exemplo, nos países em desenvolvimento, as próprias, muitas vezes, ONGs e até as Nações Unidas incentivam a criação de assembleias populares. Naquele caso, é uma em Moçambique, em Nampula, onde são constituídos os conselhos comunitários de pescas, onde as próprias comunidades pesqueiras se organizam para tomar decisões sobre o desenvolvimento das comunidades. E este é um exemplo que está aqui em Portugal. Não sei se conheceram, se conhecem, a Assembleia Popular dos Bairros, que precisamente no final deste ano organizou a sua primeira Assembleia. Esta associação Vida Justa começou no bairro Cova da Moura em 2020, mais ou menos quando começou também este projeto, na verdade. Estamos desde o diagnóstico, portanto estamos aqui com alguma sintonia. No final do ano passado fizeram o primeiro e já se juntaram outros bairros também. Portanto, isto começou no Cova da Beira, no Cova da Moura, desculpa, no Cova da Moura, e são mesmo nome. E neste momento já tem mais bairros associados.
onde há várias... Neste encontro tiveram 300 pessoas, isto é falar de Lisboa, nós se calhar à escala não temos mal. Okay? Portanto, tiveram 300 pessoas, vários grupos de trabalho e no final foi aprovado um plano de ação para os próximos meses. Portanto, isto está a acontecer. Está a acontecer em todo o mundo, em Portugal e na Covilhã também. É uma difusão. Na Cova da Beira. Ok, o que é que eu vos quero dizer? É que há diferentes formas do cidadão se envolver. Há um nível muito básico, que é simplesmente ter informação sobre o que é que está a acontecer. Este é o primeiro nível. O segundo nível é ser consultado. O orçamento participativo, de alguma forma, está a este nível, não é? É consultado sobre a decisão de projetos. Um outro nível é colaboração. Ou seja, haver colaboração entre várias entidades, várias da sociedade civil, entidades públicas, movimentos como estes, que se organizam para promover projetos. Pode ser através de parcerias e pode ser através da autogestão. A autogestão que é aquilo que nós queremos chegar também, que é mais exigente em termos organizativos. O que é que estes diferentes níveis permitem? Por um lado, aqueles dois, pelo menos, aumentam a transparência e confiança, a informação de consulta. O segundo tipo de colaboração e parceria produzem decisões mais criativas e aumentam a legitimidade das decisões. E, finalmente, a autogestão promove o empoderamento comunitário e a autonomia. Ainda não chegaram que não se existe sinónimo para empoderamento, estão a falar, mas penso que toda a gente já... Como? Enfim, fortalece as comunidades, a sua autonomia, se quisermos. Enfim, acho que o empoderamento já caiu um bocadinho no domínio mesmo do português de Portugal. Portanto, isto para dizer... O que é que escolhe, o que é que faz com que se escolham umas formas ou outras? Às vezes é o que é possível, não é? No mínimo existe informação hoje em dia. Mas a ideia é, se calhar, conseguimos ir mais longe à medida que conseguimos avançar naqueles níveis de participação. Portanto, mas depende de qual é o objetivo do processo. Também o perfil da comunidade. Pode haver perfis em que não é possível... Por exemplo, a questão da autogestão é muito importante uma coisa, que é as pessoas estarem informadas, capacitadas para conseguirem se auto-organizar, por essa auto-organização ser eficiente. E esse é um trabalho que temos estado a fazer, penso, na Cova da Beira. Também depende de que recursos é que temos. E ainda a complexidade do assunto. Não é? Portanto, se é, enfim, quanto mais complexo também, muitas vezes, mais nível de informação, mais envolvimento, mais recursos, etc. Mas isto só para vos dizer que, enfim, a participação, há vários modelos para participar, há várias formas, às vezes complementares e outras vezes com o caminho que se faz. Desafios da participação pública, alguns já os sentimos, mas isto é o que a literatura vai apontando e depois já vamos voltar ao caso da Cova da Beira. Mas nós já vamos garantir, já vamos ver que alguns já os sentimos na pele. Garantir que todas as vozes estão incluídas no processo. Esse é o objetivo. Às vezes umas conseguem se fazer ouvir, outras nem tanto. A mobilização contínua. A Filipa já falou muito disso. Isto é um processo de altos e baixos, às vezes é difícil, e há e já foi, enfim, outros que já, também o nosso testemunho, noutras associações, isto é sempre muito difícil, a mobilização das pessoas, e manter a motivação do percurso. Muitas vezes o ceticismo, alguma desconfiança sobre o processo. Quem está no movimento não tem esse. Eu sinto que não tem, mas se calhar outros que estão fora podem senti-lo. E esta é a minha limitação. Recursos. Eu sinto muito isso. Eu às vezes gostava de ter um envolvimento maior, mas o tempo não é elástico. E, portanto, todos temos muitas solicitações e, portanto, as pessoas às vezes não são suficientes para aquilo que gostaríamos para o processo avançar mais depressa. Esta questão também foi uma questão que eu quis, porque às vezes o que se sente neste processo, por exemplo, nós na primeira sessão aqui tínhamos imensos representantes públicos. Eu não acho que hoje não está cá ninguém. E, portanto, se nós estamos à espera desse envolvimento direto das entidades públicas, às vezes é melhor não contar. O
Quer dizer, às vezes temos porque disponibilizam um sítio, dá um apoio, mas um envolvimento direto na construção às vezes não existe. E então, é possível sem esta participação pública? É mais difícil, mas é possível. Ou seja, há muitos exemplos de iniciativas comunitárias em que associações de moradores, organizações sem fins lucrativos, ONGs, podem organizar, podem mobilizar, podem debater problemas comunitários e têm soluções. Se calhar não são soluções tão amplas, tão imediatamente impactantes, mas que pouco a pouco vão construindo o seu percurso. Há tecnologias de redes sociais que hoje permitem ter um alcance, nem que seja na formação de opiniões, na pressão pública, na opinião pública, nem de formação, na formação, e portanto tem um alcance enorme e é um instrumento que está disponível para estes processos. E há muitas vezes parcerias privadas com empresas, com universidades, que podem também conduzir os processos e que normalmente, e que podem também ter mais visibilidade, pelo menos. Né? E eu tenho consciência, por exemplo, a universidade estar aqui presente neste movimento tem alguma vantagem para alguns setores da sociedade, dá alguma visibilidade. E isso é importante. Mas a ausência de entidades públicas de movimento traz os seus desafios. A questão da implementação e a sua tradução em decisões públicas, em políticas públicas. Ou seja, se a ideia é participar no planeamento da região, não tínhamos ilusões. Aí tem-se mesmo de se envolver as entidades públicas. Nós podemos ir até criar pequenos projetos, criar projetos que melhoram algumas comunidades, alguns grupos. Depois, até se tornar numa situação de planeamento regional a um nível mais macro, temos que ter as entidades públicas associadas. Então, nós vamos lá. A legitimidade é mais limitada, porque, enfim, pode estar condicionada a dizer são aqueles, é aquele grupo, não somos nós como comunidade da beira interior. Pode haver um risco maior de exclusão de algumas vozes importantes. Há algumas limitações financeiras e técnicas para manter os processos, que o poder público, os recursos públicos normalmente são maiores, não é? Tem mais, e por vezes pode também haver algum conflito com as próprias entidades públicas, não é? Porque acham que aquilo, muitas vezes é por uma questão de ser mais ou menos, às vezes, falta-me falar para agora, ser acessíveis. Exatamente. Ok. Muito bem. Ou seja, há a possibilidade de fazer trabalho sem as entidades públicas, mas o potencial é mais limitado. Okay? E, portanto, o ideal é que consigamos envolver e criar colaborações mais amplas e com todos os setores da sociedade. Okay. Como introdução, só agora voltarmos ao Cova da... Introdução, não, no fundo, falar um pouco da participação pública. Isto podíamos estar aqui horas e horas a falar nisto. É muito difícil, às vezes, circunscrever ao tempo que temos. Mas, de qualquer maneira, vamos voltar a este exemplo, que é o exemplo do Cova da Beira. Não é o exemplo, é aquilo que nos traz aqui, basicamente. Mas neste contexto da discussão da participação pública e, enfim, o manifesto já foi lido. Penso que isto é aquilo que traduz a essência do movimento Cova da Beira e os seus princípios já foram ditos. Cidadania ativa, transformação positiva e preocupação no fomento do desenvolvimento económico da região. As parcerias também já foram ditas, o PROD, o TRIP, através do PROD, vai ser este instituto é o promotor, a universidade que desde o seu início se juntou com uma parceira que pretende ser ativa e é ativa, e outras instituições, para além das câmaras municipais, também junto às freguesias, associações, que têm colaborado de uma forma mais ou menos ativa, mas que ao longo do projeto têm sido também parceiros importantes. As atividades e iniciativas, a Filipa já falou delas de uma forma muito detalhada, vão ainda falar mais depois a seguir, mas basicamente encontros itinerantes que permitiram estar presente em vários sítios nos três municípios que estão associados a esta atividade, a este movimento, atividades comunitárias que envolvem a comunidade local e projetos participativos e já um conjunto de projetos estruturantes que a Filipa acabou de abordar, que de alguma forma visam, de alguma forma não,
o seu objetivo é, basicamente, o desenvolvimento sustentável da região. Então, já foi dito, a Filipa falou em 5, na verdade eu contei em 6, eu contei 7, porque houve aqui um que ainda surgiu numa sessão, e que porque é que eu faço referência a isso? Porque não foi deitado fora aquilo que se trabalhou nessa sessão, que era da moeda local. Ainda houve uma economia local, e depois moeda local mais concretamente. Houve mais um grupo de trabalho, portanto, surgiram 7 grupos, que se mantêm 5 ativamente em funcionamento, focados em diferentes áreas. Foram realizados 7 eventos, pelo menos, que eu conto. Só dizer-vos, a minha avaliação, a minha análise foi feita de forma absolutamente independente da Filipa. Foi esse o desafio. Estamos a cruzar dados, espero que não andemos muito longe, acho que não, daquilo que foi a apreciação da Filipa, ou a análise que a Filipa fez, e aquilo que foram, no fundo, alguns números que eu também entendi. Portanto, 7 eventos realizados com outras entidades e há uma cooperativa em construção que a Filipa também já fez referência. Qual é a comunicação de alcance? Nós nestas, a Filipa já disse, há cerca de 20 participantes em média por sessão. Tivemos um 99, incluindo a organização, etc. Fomos pelo menos 50 gente que não estava ligada a nada, que foi simplesmente ver o que é que acontecia. E depois houve outros que foram com menos, com mais, mas foram média 20. Mas para além disso, vejam, não são só estes que estão aqui. Temos redes sociais, temos a newsletter e temos plataformas online. E tudo isto dá... Agora, vou ver se estavam atentos. Que números são estes? E agora? 25 é o quê? Por sessão. Com? Por sessão, por encontro. Não. 25, são 20. Por acaso não pus aqui. Então, que encontro é hoje? É o 23. Então fui eu que me enganei. Mas olha só para ver se estavam atentos. 23. Destes, 13 foram temáticos. 37 instituições contactadas com potenciais parceiros. Eu digo potenciais, ou seja, uns estão mais ativos para ser parceiro que têm que ter alguma atividade. Outros são contactos que pelo menos nos conhecem e que estão na nossa mailing list e que, alguns, por exemplo, disponibilizaram espaço, etc. 195 participantes. Ao longo destes 23 encontros, estiveram presencialmente 195 pessoas, pelo menos. 437 seguidores no Facebook. 519 subscritores da newsletter. Portanto, gente que disse, eu quero receber informação sobre isto. E vejam, com o universo onde estamos, isto são números muito importantes. E é muito mais do que os 20, ou 25, ou 30 que vão aparecer presencialmente, e de uma forma muito rotativa. Eu próprio, confesso, não consigo estar em todos. Em alguns venho, outras vezes não estou, e há muitos que fazem isso. E muitas vezes, e sobretudo desde que fez questões temáticas, há muita gente que vai àquilo porque isto me interessa particularmente, depois vem o outro que não posso, mas este interessa particularmente, mas sabemos que hoje, e 522 seguidores no Instagram. Então, isto são números que já revelam, pelo menos, a um movimento que é conhecido e que aquilo que se faz aqui passa também para além daqueles que estão aqui fisicamente. Eu fiz aqui, depois peguei alguns, os dados são poucos, mas, enfim, de alguma forma, eu acho que expressam aquilo que também já foi sendo dito. Houve 8 questionários pós-eventos, o PRIP tem feito tem tido essa preocupação, depois de cada evento fazer um questionário. As respostas não são muitas, mas aqueles que respondem são muito importantes. Quero dizer bem, quero dizer alguns problemas. E aquilo que a Filipa foi dizendo também, as dificuldades que se foram sentindo no seu percurso de altos e baixos, etc., também se sentiu nestes questionários. Houve 2 sessões de avaliação coletiva, ou seja, 2 dos encontros foi para avaliar o percurso, para perceber que ponto é que estávamos, o que é que era preciso fazer, etc. E eu também tenho, ou seja, eu tenho estado e acompanhado o movimento, e, portanto, algumas conclusões é também resultado da minha observação participativa. Enfim, é claríssimo ao longo da percepção daquilo que foi sendo feito nestes momentos avaliativos que há uma ideia de colaboração e de comunidade. Portanto, o trabalho em rede inspira, energiza. Isto é, enfim, é uma citação de alguns comentários. E esta ideia de que a inclusão e a diversidade fortalecem o sentimento de pertença. Isto é um sentimento que é comum.
é visto também como um espaço de participação cidadã. Isto é um espaço para expressar ideias, para incluir novas vozes, etc. E há também, normalmente, uma boa percepção e um bom feedback relativamente à organização dos eventos. Os locais são bem escolhidos, a estrutura é eficiente das reuniões, claro que isto depois também depende da fase em que é recolhido, mas também, e a minha percepção, e a Filipe explicou isso muito bem, é que tem havido uma capacidade de se adaptar ao próprio sentir do movimento. E, portanto, houve aqui inflexões na forma de conduzir as reuniões, dos temas, etc., que também mostra que há uma capacidade de adaptação ao próprio tempo. Os desafios que foram apontados, sobretudo, alguns grupos locais acabam por ficar de fora e referiam-se a quê? Duas especificamente. Muitas vezes os próprios locais não estão. Porquê? Porque há algumas reuniões que têm, sobretudo, os novos rurais, mesmo assim, a gente que veio de fora e veio para cá, nacionais ou estrangeiros. E em algum momento se sentiu que faltava uma participação e envolvimento dos próprios locais, que é uma questão fundamental. Depois houve também um comentário muito curioso, e este eu vou porque é curioso, que diziam, pois, mas isto ter só aos sábados é mau, porque temos, por exemplo, os judeus, em Belmonte, não é? Ao sábado não podem fazer nada, porque tem a ver com a sua... Portanto, estamos a excluir essa comunidade religiosa, porque aos sábados é proibido eles deslocarem-se. Houve também essa preocupação. Aspectos organizacionais, sobretudo a questão das mesas redondas, a Filipa também já disse, acho que isso é demasiada gente. E depois não há tempo para o debate, não há tempo para pensar, não há tempo para discutir as ideias de cada um. Mas também é um processo de aprendizagem, como a Filipa disse. Alguém também comentou que gostávamos de participar mais na definição da própria agenda. E outra questão que em determinado momento se sentiu muito era esta frustração com a falta de avanço em algumas reuniões. Isto foi sobretudo no final daquele processo em que estávamos os grupos. Mas os grupos, vejam, essa fase foi muito importante para as pessoas se conhecerem, para criarem uma fase de ligação, mas chegou uma altura, estamos sempre aqui a discutir a mesma coisa e isto nunca mais avança. E faltava input para o grupo, faltava perceber conhecimento. O que é que podemos fazer sobre este assunto, sobre aquele? E penso que foi a partir desta introdução das mesas redondas que começou a haver mais informação e as pessoas começaram a entusiasmar mais sobre estes fazem isto, nós também podemos fazer aquilo, eles fazem aquilo, isto está a acontecer. E isso é uma componente muito importante para os grupos conseguirem fazer essa autogestão e perceberem que caminhos é que nós temos, que caminhos os outros já percorreram, como é que podemos aprender com eles. E este foi, de facto, voltando àquilo que aparece na literatura, eu penso que isto já se sentiu ao longo dos processos. A necessidade de incluir, sobretudo gente local, a questão da mobilização contínua é um desafio contínuo. Como é que conseguimos que as pessoas não desanimem, que as pessoas estejam, e sabemos que todas as pessoas têm sempre muito que fazer, portanto isto é um processo coletivo e dá algum altruísmo também, não é? É para todos, é para mim, mas é para todos, e portanto essa dedicação e como é que conseguimos manter. E a questão dos recursos limitados, que muitas vezes falta de dinheiro, às vezes falta, e sobretudo falta de tempo, que sentimos quando queremos avançar mais, mas não conseguimos. As realizações. A Filipa já falou disto tudo, eu vou, portanto, passar muito rápido. Fizeram-se discussões temáticas e muitos temas diversificados. Há uma colaboração institucional que existe de uma forma muito permanente com alguns, mas também com muitas organizações que umas já têm feito, já têm colaborado, que já foi visto, até todos os espaços onde estiveram. É também uma mostra de como há colaboração por parte dessas instituições. Há também está uma mobilização comunitária, não só com os eventos presenciais, mas também com várias iniciativas que já foram acontecendo, e há projetos concretos que já foram lançados, a Utopia, a Cooperativa Integral, e o Posiquinha Moeda Social. A Filipa não falou nisso, mas eu vou revelar em primeira mão, mas que ainda não, este é só um projeto, uma possibilidade de projeto que a fazemos, em que estamos a candidatar, e portanto, com a Universidade, com a Universidade de Barcelona, uma universidade em Barcelona que é promotora, o IBI está, o PRIP também está, que é um projeto de criação de uma moeda local também aqui. Se isso avançar, isso vai avançar mesmo. Vamos cruzar os dedos, ver se é um projeto europeu e vamos ver se conseguimos avançar com esse projeto aqui para a região da Cova da Beira também. Portanto, se isso acontecer, a Cova da Beira vai ser
uma área, uma região piloto para a implementação desse projeto. Vamos ver. Não quero criar falsas expectativas, porque não sei se vou ter confiança, mas pronto, ao menos fica a ideia de que há uma tentativa e de que estamos a trabalhar nesse sentido. E, portanto, de uma forma em conclusão, temos de facto de falar de um modelo de desenvolvimento regional, ou enquadramos no modelo de desenvolvimento regional, com participação pública, com vista ao desenvolvimento sustentável e que se pretende uma governação colaborativa. Claro que não nos podemos esquecer que estes desafios continuam a estar e que têm a ver com os agentes públicos não estarem ainda de uma forma muito mais ativa envolvidos, é também um caminho que se tem que percorrer. E, no fundo, a questão agora que se coloca é que desafios para o futuro. E é isso que, enfim, vão também trabalhar nos projetos concretos, como é que vamos continuar com estes projetos e criar outros, mas só algumas dicas que eu acho que já temos estado a trabalhar e eu penso que é importante trabalhar. Educação e capacitação, ou seja, para uma comunidade ser autossustentável, as pessoas têm que estar informadas, têm que perceber quais são os caminhos possíveis e têm que ter também a capacidade de se auto-organizarem. Mas esta questão das mesas redondas é isto que temos estado a fazer. Educação e capacitação. São especialistas que vêm de várias partes explicar o que é que fizeram, o que é que se pode fazer. Portanto, este é um percurso que está a acontecer e acho que não o devemos abandonar. Estamos num processo de aprendizagem e é mais rápida a aprendizagem se aprendemos com outros que já passaram por ele, por esses passos. O alcance, nós já estamos, isto já está a acontecer, mas é sempre uma ferramenta que está à nossa mão e que podemos continuar. Envolver mais gente nos encontros presenciais, mas também envolver através das plataformas digitais e da tecnologia, enfim. Continuar a apostar em parcerias estratégicas, a questão do envolvimento dos agentes públicos, como é que podemos fazer isto de uma forma mais efetiva. E empresas, eventualmente, também pode ser uma componente importante. Apesar de as empresas terem o seu papel, o problema é quando elas depois se excedem na apropriação, mas isso é outra discussão. E depois temos a mobilização e a sustentabilidade, que é também tal desafio, que é contínuo e que nestes processos é sempre, talvez, o mais difícil. Pronto, era só isto. Obrigada pela vossa atenção.